A Secretaria de Segurança Pública do Governo de São Paulo divulgou nesta segunda-feira o balanço da terceira fase da Operação Verão. Desde o início da operação até o último fim de semana, foram registradas 886 prisões. Desses, 340 eram foragidos. Foram apreendidas 90 armas ilegais e quase 650 quilos de drogas. 86 veículos roubados foram recuperados pelas forças policiais. No entanto, a morte de 39 pessoas tem sido alvo de críticas por instituições de defesa dos direitos humanos. A Defensoria Pública de São Paulo pediu a suspensão imediata da operação e a obrigatoriedade do uso de câmeras corporais pelos policiais militares. Em entrevista a uma TV local de Santos, na Baixada, o coronel Cássio Araújo disse que todas as acusações de abuso serão apuradas. No sábado, lideranças e moradores de Santos fizeram um ato em apoio à operação policial. Eles se reuniram na orla da Praia do Gonzaga. No palanque montado no meio da praça, autoridades discursaram sobre a importância das operações no combate ao crime. A presidente da Associação de Apoio à Família do Policial Militar, Renata Marcondes, informou que a manifestação buscou mostrar que a sociedade de bem está ao lado da polícia e quer a continuação da Operação Verão. Bom, e a gente abre aqui nossa rodada de análise e comentários, dando as boas-vindas a Silvio Navarro, que estava de férias. Seja bem-vindo de volta. Silvio está mais escorado, pegou um solzinho, merecidas férias. E é bom a gente começar aí o programa com notícia boa, né, Silvio? Importante a gente falar aqui para a nossa audiência que a gente está dando em primeira mão esses números aqui da operação da Polícia Militar de São Paulo, que mostram aí que realmente o Estado encampou uma verdadeira luta contra o crime organizado. E esses números impressionam, né, Silvio, porque são números de quase 3 meses de operação só no litoral aqui paulista, né? Boa noite. Tava com saudades, Paula, saudades da família Oeste. Boa noite para você, meu irmão Augusto, Pioto, Ana querida, e para você que começa a semana conosco. Esses números são impressionantes. Esses números mostram que, talvez, em décadas, depois de décadas, eu arriscaria dizer, desde o surgimento do primeiro comando da capital, o PCC é de 31 de agosto de 1993, nasceu na Casa de Custódia de Taubaté, eram os da capital. Um governo, o Palácio dos Bandeirantes, não enfrentava o crime organizado de verdade. E é isso que a gente está assistindo aqui no maior estado da federação. O governador Tarcísio de Freitas e o secretário de Segurança Pública do estado de São Paulo, Guilherme Derrite, estão enfrentando o crime organizado de frente, de peito aberto, e como deve ser e como nunca aconteceu aqui no estado de São Paulo. Repito, esses números são impressionantes porque são números somente da Operação Verão, de 18 de dezembro até agora, e ela continua. Essas imagens que nós estamos exibindo, obtidas pela equipe de Oeste, mostram a ação da Polícia Militar em morros e em mangue, em área de mangue. Também algo inédito que não acontecia. Por que no litoral de São Paulo? Porque é para lá, foi no litoral paulista, especialmente no litoral sul de São Paulo, regiões como Guarujá, Santos, Itanhaém, Peruíbe, Praia Grande, São Vicente, Cubatão, aonde o crime organizado, o PCC, se instalou por causa da proximidade do Porto de Santos, que é uma área de escoamento, tanto de recepção quanto de escoamento de drogas aqui no país. A entidades de esquerda reclamarem não chega a ser nenhuma novidade. Ir à ONU, a ONU hoje é uma entidade, é um órgão que sequer consegue chamar o Hamas pelo que é. Sequer consegue condenar o terrorismo do Hamas. Então eu acho que essas entidades de esquerda estão batendo na porta correta. Aliás, a ONU foi onde o senhor mandatário da República, o presidente Lula, diz ter sido absolvido. Então eles estão batendo na porta certa, na ONU. Uma dica, inclusive, para essas entidades. Elas podem enviar a dama do tráfico, que foi recebida no ministério do Flávio Dino e do Silvio Almeida, mulher de um líder do Comando Vermelho que está preso em Tefé, no Amazonas, como porta-voz. Pode enviá-la como representante para reclamar. Não adianta. A população aplaude o trabalho da polícia, que enfrenta, que arrisca a vida
e nessa hora a farda é o Estado e é a lei, arrisca a vida para defender o cidadão de bem, para defender o pagador de impostos. Pode reclamar aonde quiser. O governo de São Paulo não vai recuar e, pela primeira vez, vai combater o crime organizado de frente como se deve. Adalberto Piotto, muito boa noite. Acho que vale a pena a gente recuperar e mostrar mais uma vez aqui esses números que impressionam aí dessa Operação Verão aqui no litoral paulista. Vou pedir aqui para a produção exibir na nossa tela. 886 presos, entre eles 340 procurados, 38 adolescentes, 90 armas ilegais apreendidas, cerca de 301 quilos de drogas apreendidas, somando aí 330 quilos. Que dá cerca de 631 quilos, mais 86 veículos que foram localizados e também 181 viaturas, sendo 141 da Polícia Militar, que também foram disponibilizadas para essa Operação Verão, recorte até ontem, que foi enviado aqui para a gente. Estamos dando em primeira mão esses números aí da Operação Verão aqui no estado de São Paulo. E na sua avaliação aí, Piotto, o que ajuda a justificar esses resultados aí nesses últimos quase 3 meses de operação por aqui? Paula, boa noite. Augusto, boa noite. Silvio, seja bem-vindo uma vez mais. Ana Paula, a todos vocês que nos acompanham. Vamos ler os números pelo que eles podem dizer, muito mais do que, obviamente, que já chamam a atenção. 886 prisões, gente que estava na ilegalidade cometendo crime. 340 foragidos, que não deveriam estar soltos, não deveriam estar nas ruas e que estavam cometendo crime, de novo, reincidentes, ou seja, atormentando o cidadão de bem que tem que trabalhar, estudar e viver a sua vida. 90 armas apreendidas, armas que não deveriam estar nas mãos de bandidos e estavam, a polícia foi lá e apreendeu. 631 quilos de drogas, que iria para onde? Esses quilos todos? Em adolescentes, jovens, ou seja, aumentar o tráfico e o lucro do tráfico para vender mais droga. 86 veículos roubados, os donos estão agradecendo que foram recuperados esses veículos. Alguém vai reclamar disso? Ah, mas há 31 pessoas mortas. Bom, é um enfrentamento. Você acha que esses bandidos todos receberam a polícia de que maneira? A polícia foi exatamente onde estavam esses bandidos, onde estavam esses criminosos, alguns foragidos da justiça, onde tinha tráfico de drogas. Olha, 631 quilos de drogas, 86 veículos roubados, 340 foragidos, mais 886 prisões. Essas pessoas não deviam estar na rua. E se estavam na rua diante exatamente do que aconteceu, estavam cometendo crime. As casualidades de 31 pessoas mortas, pensa bem no outro lado. Sabe por que elas vão ser investigadas? Porque foi a polícia que estava lá. Quem que poderia investigar quando, por exemplo, pessoas sobem ao morro para comprar droga ou vão em algum lugar ali e morrem? Qual é a corregedoria do criminoso? Não tem. Tem da polícia. Aqui você vai poder investigar e perguntar e saber o que aconteceu. E, obviamente, há todo um processo legal para isso. Só a polícia é mensurável e fiscalizável. O crime não é. E se não é a polícia a fazer esse serviço, quem fará? Ainda bem, como disse o Silvio com muita propriedade aqui, é a polícia que está verdadeiramente enfrentando o crime e o crime organizado especificamente neste caso. Para quem tem um mínimo que seja, de honestidade intelectual, que olha para a realidade que hoje impõe ao cidadão a prisão dentro de casa porque ele tem medo de sair na rua, não cai mais na cantilena de boa parte dessas ONGs de direitos humanos que nunca tiveram sequer o cuidado, a sensibilidade mínima que fosse de falar com, por exemplo, famílias de policiais mortos que estavam trabalhando a serviço do Estado, portanto, da sociedade. Nunca vi essas pessoas dizendo assim, o cidadão hoje está, por exemplo, dentro de casa porque tem medo de sair. É sempre a visão de que aquele sujeito que enfrentou a polícia e, numa casualidade, obviamente, morreu porque a polícia foi lá. A gente já exibiu um vídeo aqui, inclusive, em que houve a morte de um policial que entrou, foi recebido a tiro. Esse tipo de coisa não entra na estatística? Claro que entra. E a polícia está dando uma resposta que a sociedade está aplaudindo. Como disse o governador na semana passada, e agora a sociedade também aplaudiu lá na Praia do Gonzaga, é isso? Quando fizeram uma manifestação apoiando a atuação da polícia. Os brasileiros não aguentam mais a violência, nem governos que compactuam com a violência, aplaudem os que combatem a violência e o crime.
E isso é um avanço na sociedade desse país, um avanço gigantesco. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Nós estamos trazendo aqui, então, em primeira mão, o balanço dessa operação Verão realizada pela Polícia Militar aqui do estado de São Paulo, Ana. E a gente traz a informação de que a Defensoria Pública do Estado pediu a suspensão dessa operação que nós estamos aqui comentando nesse momento. E aí o Piotto lembrou da declaração do governador Tarcísio de Freitas, que repercutiu muito durante todo esse final de semana. Nós comentamos aqui no programa na última sexta-feira, do governador rebatendo as críticas dessas entidades de direitos humanos que criticam a operação no litoral. Vamos acompanhar. Tem uma turma profissional pra caramba que está dando o máximo, está dando a vida, está se expondo ao risco para proteger você, para proteger ele, para me proteger, para proteger a sociedade. Essa semana tive a Intermodal. E aí cheguei na Intermodal, tem lá uma série de empresários da Baixada Santista que operam no Porto de Santos. O que eu vi? Tarcísio, muito obrigado pelo que vocês estão fazendo. Nunca ninguém fez isso. Eu vi isso no Judiciário. Então, sinceramente, nós temos muita tranquilidade com relação ao que está sendo feito. E aí o pessoal pode ir na ONU, na Liga da Justiça, no raio que o parta, que eu não estou nem aí. Ana. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotto. Bem-vindo de volta, Silvio Navarro. Fez muita falta, ficamos com muita saudade. Bem-vindo mais uma vez. Boa noite, mestre Augusto Nunes. E a nossa audiência maravilhosa, que começo, inclusive, com um comentário da nossa audiência, da Sueli Alves, que disse aqui no chat: imaginem um Tarcísio em cada estado do Brasil. Realmente é disso que o Brasil precisa, de governantes com pulso firme, principalmente contra a criminalidade. Eu estava lendo exatamente os dados, Paula, que você mostrou, e é impressionante, 90 armas ilegais apreendidas. Ilegais? Mas como um lado da população tem tantas armas assim? Eles não têm porte de armas, porque nós temos visto uma caçada desenfreada a todas as armas no Brasil, aqueles que têm armas com muita responsabilidade. Curioso, né? Como essas continuam aí de uma maneira que não tem a devida atenção do governo federal. Depois, 630 quilos de drogas apreendidas. Eu sempre recordo, Paula, da frase que o secretário de Segurança de São Paulo, o capitão Derrite, disse numa entrevista aqui para gente: o tráfico é a mãe de todos os crimes. É por isso que precisamos ver esse tipo de atuação, como vimos agora em São Paulo, na Operação Verão, no Brasil inteiro. Porque o capitão Derrite, ele sabe muito bem do que ele está falando, um homem da lei e dos dois lados, né? Já participou do lado legislativo, está agora exatamente empenhado, junto com o executivo, a combater o crime ali em loco, e ele dizer que o tráfico é a mãe de todos os crimes é um dado muito importante. Sobre as câmeras nos uniformes, Paula, a esquerda no Brasil pode chorar e falar: queremos câmeras nos uniformes. Eu apoio, inclusive, porque aqui nos Estados Unidos foi a mesma choradeira. E quando colocaram as câmeras nos uniformes dos policiais, exatamente por essa falácia de que havia um abuso de autoridade extremo, todas as ONGs relacionadas a direitos humanos entraram em campo. Quando isso aconteceu aqui nos Estados Unidos, as imagens mostravam e mostram até hoje exatamente o que a população sempre imaginou: bandidos de um lado e policiais do outro lutando contra criminosos, com armas pesadas, inclusive. Para finalizar, Paula, as instituições, né, dos direitos humanos preocupadas com uma operação que combate o crime organizado no Brasil, elas até hoje não falaram absolutamente nada sobre o 7 de outubro, mas aí a desculpa é que o 7 de outubro está longe, né, lá em Israel, mas também elas nunca abriram a boca para falar sobre os assassinatos dos policiais no Brasil, não abriram a boca para falar do Clériston da Cunha, um morto, como o Augusto muito bem coloca, um cadáver que até hoje está na porta do Supremo Tribunal Federal, ou dos presos políticos,
ou recentemente instituições preocupadas com os direitos humanos. Um morador de rua, por exemplo, que ficou preso 11 meses por um erro do Alexandre de Moraes. Nós sabemos muito bem como essas instituições sobre direitos humanos, como elas performam. Elas querem proteger o direito de criminosos, e muitos deles que cometem crimes hediondos, inclusive contra policiais. Augusto Nunes, muito boa noite, hoje aqui ao meu lado. É um fato, né, Augusto? O PCC acabou migrando para o litoral paulista, muito por conta da geografia e também pela proximidade com o Porto de Santos, e apesar aí de uma parte da imprensa e da esquerda fazendo pressão, a polícia aqui militar tem feito um excelente trabalho aí de enfrentamento ao crime organizado. Eu vou pedir, enquanto você vai falando, Augusto, para a gente mostrar, exibir novamente as imagens da polícia adentrando ali na mata com os cães farejando. Encontraram buracos, né, enterrados no solo, armamento e também drogas. Aí a gente recebeu com exclusividade também essas imagens da operação da polícia militar. Aí encontraram, enfim, quilos de drogas e também armamentos e equipamentos enterrados no solo. Boa noite, Paula, querido. Também estava com saudade aí da turma, fiquei uns 2 dias fora. Meu irmão Silvio, meu amigo e compadre Piotto, Ana, minha parceira, grande parceira, vem logo. E boa noite a você que nos acompanha. Vamos parar com hipocrisia, né? Você tem homens da lei enfrentando bandidos. Para a imprensa, são jovens, elas não, a imprensa estatizada, também ela nunca diz assim, jovem soldado foi assassinado, um jovem PM, não. Jovens são sempre as pessoas, são jovens, para não usar a palavra bandido. Eles estavam eles estavam guardando esse material para quê? Já configura a existência de uma sucursal, porque é mais uma sucursal, não é a sede do PCC. O PCC está em toda parte. E outras organizações criminosas. Nós dizemos aqui já faz algum tempo que é um dos maiores problemas do Brasil. Você tem áreas confiscadas ao Estado. O Estado não tem o domínio dos lugares ocupados pelo PCC, por exemplo. Eu tenho uma irmã que mora em Santos, eu tenho amigos em Santos. Santos e o Guarujá, se o Estado não reage, o governo estadual, daqui a pouco ficam com cara de Morro do Rio, controladas as cidades pelo PCC. Então nós estamos lidando com a versão brasileira do que foi o cartel do Pablo Escobar, por exemplo, e fingimos que não percebemos. O Tarcísio e o secretário Derrite, eles estão travando uma guerra, é uma guerra que deveria ter começado há muito tempo. Então eu queria repetir aqui, ele disse que não está nem aí para quem fica pedindo coisas para a ONU, essas associações, entidades que fingem defender direitos humanos. Eu também não estou nem aí para quem fica do lado dos bandidos. Eu nunca vi isso. É no Brasil. Você tem o governo, é por isso que não querem privatizar, agora vão ser obrigados a deixar seguir o processo que já começou há algum tempo. É por isso que eles não queriam mexer no Porto de Santos. Estava pronto para ser privatizado e entra o ministro, o França, Márcio França. Primeira atitude dele foi essa. Não, vamos deixar como é. O governo tem que controlar. Não controla nada. É claro que é por lá que sai tudo. Toda a droga passa por lá. Porque você soltar pelo porto é muito mais fácil, ninguém vigia, não é como no aeroporto. O que sai pelo aeroporto é uma coisa menor. Então, está montado o quadro do crime, da ação criminosa, o governador reage, a população aplaude e vem a imprensa e essa turma que fica sempre do lado do bandido, querendo botar câmera, essas câmeras que foram usadas para mostrar esses
esses buracos, aí essas coisas no solo, né? Que eu só vi na Guerra do Vietnã. Guerra do Vietnã, os vietnamitas usavam isso. Daqui a pouco eles estão com túneis. E essas armas? E aí, bem perguntado, também foi o Bolsonaro que deu para eles? É o Bolsonaro que espalha a arma para todo mundo. Quem é que permitiu essa doação? Agora, está lá o ministro da Justiça, já voltou, né? O Lewandowski querendo achar 2 foragidos e um presídio de segurança máxima. Não acontece nada, está tudo controlado. Então o Brasil tem um problema gravíssimo, um governador competente e corajoso reage e a imprensa consegue enxergar só a frase, não estou nem aí. Eu não estou nem aí para o que diz a imprensa. Claro, só para trazer um dado em relação ao PCC, que você falou que se desloca para o litoral, o PCC hoje é a maior facção criminosa do país, presente em 23 estados, com uma movimentação financeira de R$1 bilhão e mais de 100 mil pessoas recrutadas. Esses são dados do Ministério Público aqui do estado de São Paulo, e o PCC atua sozinho em 3 estados do Brasil, em São Paulo, Mato Grosso do Sul e no Piauí. Nos demais, ele divide terreno, especialmente com o Comando Vermelho, que é a segunda maior facção, que nasceu no Rio de Janeiro e está presente em 3 estados. Então é só para ter ideia da dimensão do que é essa organização criminosa, uma verdadeira multinacional do crime, envolvida, entre outras coisas também, com roubo de carga, algo crescente, e furto de celulares para fazer transações bancárias, obviamente, ilegais. Silvio, você que conhece muito bem o problema, eles vivem fazendo matérias, né, reportagens sobre o jovem que morreu, a família. Como é o nome do promotor que nós entrevistamos? Lincoln Garcia. Há quanto tempo ele está impedido Há de sair décadas, de casa? anda cercado de seguranças, não tem vida pessoal, e mais de uma vez foi dada a ordem para matá-lo. Inclusive, ele já foi monitorado por drones, ele já participou de entrevistas aqui com a gente pode convidá-lo para falar mais numa próxima oportunidade. Ele estava naquela, inclusive, quando descobriram o plano para matar o Sérgio Moro. Exatamente. Esse é o mais recente, não é? Exatamente. Só para colocar um dado, a questão econômica que é importante, é tão esquizofrênica essa tese deles, de boa parte da imprensa, de contra uma ação de verdade do governo do estado de São Paulo para enfrentar a criminalidade e o crime organizado especificamente. As empresas gastam 1,7% do PIB brasileiro, para se ter uma ideia, para se proteger da violência. Isso dá 170 bilhões por ano. Esse é o dinheiro que, se as empresas não tivessem que gastar, estariam gerando emprego. Ou seja, a relação crime em alta e queda na economia é simplesmente óbvia. Está muito escrito. Isso já vem de tempos, tá? Esse número só vem aumentando, ou seja, o quanto que as empresas têm que gastar. Mas esse número chega um pouco maior. É uma reportagem publicada pelo IPEA, divulgada pelo jornal Estado de São Paulo. Para se ter uma ideia, quando você olha para o custo total que o país tem, é 6% do PIB com a violência em alta. O governo federal deveria ser o primeiro interessado, porque supõe-se que ele esteja interessado em retomar a economia, em combater a criminalidade. Tem um exemplo muito bom aqui no governo do estado de São Paulo. Mas para isso precisa passar em cima da vaidade, primeiramente, da ineficiência própria, bom, e sabe-se lá de mais o quê? Agora, a população já disse de que lado está, ela não aguenta mais a criminalidade e está aplaudindo o governo do estado de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas, o secretário. Só uma imagem, aquela imagem dos policiais ali, aqueles cidadãos são todos brasileiros como nós, que trabalham na polícia militar e na polícia civil do estado de São Paulo e estão combatendo o crime. São brasileiros, exatamente como todos nós, são pessoas brasileiras, estão ali.